Hoje eu vou te contar a história completa de um dos personagens mais malucos e mais engraçados que a Hanna-Barbera já criou. Eu tô falando dele, o cavalo cowboy atrapalhado que queria ser herói do Velho Oeste, mas que só fazia besteira. O Pepe Legal. E eu prometo, você nunca mais vai ver um cavalo da mesma forma depois desse vídeo. Se você nunca viu esse desenho, espera até conhecer as coisas que esse cavalo fazia. Se você já conhece o Pepe Legal, fica aí que vamos relembrar detalhes desse personagem que marcou gerações. Quando ele foi criado, como ele chegou no Brasil, em quais canais passou, o tamanho do sucesso, se tinha brinquedos e o que marcou esse desenho que virou uma lenda nostálgica. Até quem nunca ouviu falar do Pepe Legal vai sair daqui apaixonado pelo personagem. Então se prepara, porque hoje você vai mergulhar na história completa desse cavalo cowboy que fez parte da infância de milhões de pessoas. Como o Pepe Legal foi criado? Ok, vamos voltar lá para os anos 50, mais exatamente em 1959. Imagina os Estados Unidos nessa época. Televisão preto e branco ainda era comum. O faroeste dominava o cinema, e todo mundo amava histórias de cowboys e xerifes. E foi nesse clima que o estúdio Hanna-Barbera, que já tinha criado Zé Colmeia e vários outros clássicos, decidiu inventar um personagem inspirado no Velho Oeste. E aí nasceu Quick Draw McGraw. Esse era o nome original do Pepe Legal nos Estados Unidos. O nome Quick Draw significa saque rápido. Tipo o cara que puxa a arma mais rápido do que qualquer um. Mas aqui no Brasil, quando chegou, o nome virou Pepe Legal. E cá entre nós, ficou até mais engraçado. O Pepe Legal era um cavalo branco de 2 patas, vestido de xerife, com chapéu de cowboy. Ele queria ser o herói do Velho Oeste. Só que tem um detalhe, ele era totalmente atrapalhado. Ele sempre achava que sabia o que estava fazendo, mas não sabia. E isso era o que deixava o desenho engraçado. Mas o Pepe não estava sozinho. Do lado dele tinha o inseparável Babalu. Quem era o Babalu? Um burrinho mexicano baixinho, com chapéu gigante e sotaque carregado, que sempre acompanhava o xerife em suas aventuras. E olha só a ironia, o burrinho era muito mais inteligente que o cavalo xerife. Enquanto o Pepe inventava planos doidos que nunca davam certo, o Babalu tentava consertar as coisas. E tinha mais. Às vezes o Pepe Legal se transformava no El Kabong. Quem era o El Kabong? Um herói mascarado, tipo uma versão paródia do Zorro. Mas em vez de espada, ele usava um violão. Sim, ele batia na cabeça dos inimigos com o violão e dizia: "Kabum!" E isso virou uma das marcas mais famosas do personagem. Quando esse cavalo chegou no Brasil, o Pepe Legal estreou por aqui nos anos 60, quando vários desenhos da Hanna-Barbera começaram a ser dublados e exibidos. Ele apareceu primeiro na TV em programas infantis que misturavam vários desenhos. E detalhe, a dublagem brasileira foi o que deixou o Pepe ainda mais engraçado. O Babalu ganhou aquele sotaque mexicano puxado, que todo mundo lembra até hoje. E o Pepe tinha aquele jeitão arrastado, meio bobalhão, que fazia todo mundo rir. Durante os anos 70, 80 e 90, o Pepe Legal foi exibido em vários canais. Depois foi parar na TV Manchete, que adorava mostrar Hanna-Barbera. Também apareceu no SBT, quando a emissora comprava pacotes de clássicos de animação. E nos anos 2000, voltou no Cartoon Network e no Boomerang, nos blocos de desenhos antigos. Ou seja, várias gerações no Brasil conheceram o Pepe Legal. Agora, vamos ser sinceros. O Pepe Legal foi tão famoso no Brasil quanto os Flintstones ou Zé Colmeia? Claro que não foi, mas isso não significa que ele não fez sucesso. Ele tinha, sim, um público fiel. As pessoas lembram com carinho, principalmente da dupla Pepe e Babalu. A verdade é que o Pepe Legal ficou como um daqueles desenhos de apoio da Hanna-Barbera. Não era o principal, mas estava sempre lá no pacote. Então, toda vez que passava uma maratona de clássicos, o Pepe aparecia. E a galera adorava. No Brasil, ele virou aquele personagem que todo mundo que cresceu nos anos 80 ou 90 lembra. Algumas pessoas podem não lembrar tanto, mas ainda assim lembram. Pergunta importante. Tinha brinquedo do Pepe Legal? Tinha, mas era pouco. Nos Estados Unidos, até existiram alguns bonecos de coleção, revistas em quadrinhos e produtos promocionais. Mas nada comparado ao Zé Colmeia, Flintstones e Jetsons, por exemplo. No Brasil, praticamente não teve brinquedo oficial. No máximo, algumas figurinhas em álbuns de coleção e menções em revistas. Ou seja, o Pepe Legal não virou febre de produtos. Ele ficou mais como um personagem de TV mesmo. Mas aqui é Brasil, e o bom e velho camelô salvava a molecada. O que mais marcou esse desenho? A dupla Pepe e Babalu. O contraste entre o cavalo bobalhão e o burrinho inteligente era hilário. E claro que o El Kabong deixou seu rastro na mente da galera. Gente, não tem como esquecer isso. Um cavalo mascarado dando Kabum! Com um violão na cabeça dos inimigos? Isso é simplesmente genial e absurdo ao mesmo tempo. A voz. A dublagem brasileira foi muito marcante, principalmente o sotaque do Babalu e a fala arrastada do Pepe. O estilo paródia do faroeste. Enquanto os filmes do Velho Oeste eram cheios de ação e seriedade, o Pepe Legal fazia piada de tudo isso.
O desenho durou 3 temporadas nos Estados Unidos, mas foi reprisado por décadas. O nome Pepe Legal no Brasil não tem nada a ver com o original Quick Draw McGraw, algo como saque rápido em português. Foi só uma adaptação divertida que colou. Até hoje, em listas de personagens clássicos da Hanna-Barbera, o Pepe sempre aparece, mesmo que não seja o mais famoso. E qual é o legado do Pepe Legal? Ele virou símbolo do humor atrapalhado da Hanna-Barbera. E mesmo sem ter grande sucesso com linhas de brinquedos ou filmes famosos, ele continua vivo na memória de quem cresceu assistindo. Hoje você encontra referências ao Pepe Legal em coleções nostálgicas, em episódios comemorativos e até em memes. Mesmo sem ser o maior em fama, o Pepe Legal é lembrado com carinho, porque ele representa uma época em que os desenhos eram simples, engraçados e sem maldade. Essa foi a história resumida do Pepe Legal. Esse cavalo cowboy atrapalhado que marcou gerações e fez todo mundo rir junto ao seu amigo Babalu. E deixou sua marca como o herói mais doido do Velho Oeste. E eu quero saber, você já assistiu ao Pepe Legal? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui eu vou continuar trazendo a história dos desenhos mais incríveis que marcaram a infância. Até o próximo vídeo!